Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos um convidado muito especial. Ele que já está no mercado há 25 anos do meio musical, também empresário, integrante do grupo Samba Black White. Seja bem-vindo, Igor Brant. Olá! Como é bom estar aqui falando com você. Que tanto anima os palcos. Que me acompanha há um tempo, né? E hoje eu vejo todo esse sucesso, assim. Acho muito legal a gente poder bater esse papo, né? Sim, a gente quer contar um pouquinho do seu mundo. E para começar essa conversa, você poderia compartilhar sobre sua infância na comunidade da Rocinha, onde você nasceu? Então, a minha infância na comunidade da Rocinha, onde eu nasci, sou criado e, graças a Deus, tenho muitas referências lá, né? Lá, o mundo do pagode, na época que eu comecei, ele não tinha muita harmonia. E ele tinha muito instrumento de percussão, como esse aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o instrumento que me fez correr o Brasil inteiro, graças a Deus, através da música. E também o prazer de te conhecer. É verdade. Que sempre me tratou com o maior carinho, aonde eu vou, ele fala meu nome no palco, eu fico toda emocionada. Ah, isso é bom, né? Porque eu aprendi na música e nos shows fazer com que todo mundo tivesse aquela importância de não só de estar no palco, mas o público também, ele tem que entender essa importância, ele tem que entender que ele faz a diferença. Cada pessoa faz a diferença. Então, eu aprendi isso na Rocinha, né? A gente tocava nos bares, ruas, nos largos da Rocinha, entendeu? E daí eu fui trazendo, depois Barra da Tijuca. Desde novo você tá nesse meio, Igor? Olha, eu parei de tentar jogar futebol com 15 anos, né? Ah, você tentou ser jogador. Jogar futebol com 15 anos, não tinha tanto acompanhamento, até porque a visão dos meus pais era outra visão. A gente, na nossa época, era mais importante a gente ter uma carteira assinada do que qualquer outro tipo de coisa. E a gente era muito incentivado a estudar, porém tinha um incentivo de estudar, mas não era estudar para ser um empresário, para você ter a sua empresa, para você ser um médico, para você ser um advogado. Você estudava para ser empregado dos teus pais. Você estudava para ser office boy, né? Era uma distância muito grande para você ser um médico, para você abrir o seu negócio, para você se aventurar, de fato, né? Naquilo que você entendia e achava que daria certo. E eu, quando eu tive essa virada de chave do futebol pro pagode, eu entendi que o pagode ele me deixava um pouco mais livre. Eu não dependia tanto dos meus pais estarem indo comigo. Eu conseguia ir mais Isso tranquilo. Você tinha quantos anos? Isso eu tinha... 15 anos, você falou? 14, 15 anos? 16 anos, 15 para 16 anos, né? Aí eu conseguia ir em alguns pagodes sem ter a necessidade do meu pai ir. Por quê? Nos futebols que a gente tinha, o teste você tinha que ir com responsável. Levar os pais. Né? Os testes não eram na Rocinha. Tinha teste que era na Ilha do Governador, tinha teste que era em Irajá, foi quando eu fiz teste pro Vasco, Ilha do Governador quando eu fiz pro Flamengo. Então, assim, era tudo muito distante. E aí a gente estudava e tinha que ter isso. E naquele período, meus pais trabalhavam, né? Minha mãe, a Sandra, empregada doméstica, né? Meu pai era ferroviário. Não então podia sair do emprego para te levar para fazer um teste. Não tinha como para não sair. E também não tinha outras pessoas na família para fazer isso, porque todo mundo era voltado para o trabalho. Né? E qual era a importância? Estudar. E o pagode era mais próximo, era na Rocinha mesmo. Vendo meus amigos ali numa roda de samba. Aí eu pegava a roda de samba. O que eu comecei fazendo? Eu ia nas rodas de samba, ficava na roda de samba do início ao fim. Eu não tinha instrumento nenhum. Só ficava observando. Aqueles caras que tocavam lá, eu pegava todos os instrumentos deles e eu levava para minha casa. Por quê? Hoje em dia,
existe o hold, existe alguém que carrega, o produtor, nas rodas de sambas, que eram com menos, como que eu posso dizer? Menos produção? Menos produção, já não era assim. Aí eu Você levava o quê? Pra limpar? Eu levava para eles poderem ficar se divertindo, para eles irem para casa. Cuidar do material mesmo. Eu pegava e aí eu ficava estudando. Na minha época não tinha internet, quando eu comecei. Era cassete, né? Era cassete. LP. Né? Era cassete. Fita cassete e disco de vinil, né? A minha referência de música para o samba, porque o meu pai ouvia muito samba. Meu pai ouvia Jovelina, João Nogueira. Meu pai ouvia muito samba. Então eu já gostava do samba. E nas comunidades, antigamente, era forró, samba e funk. Né? E o funk era muito, muito novo ainda. Né? Era muito novo. Então eu fiz isso. E aí eu comecei a olhar o que o cara tava fazendo e chegava em casa e fazia, repetia. Aí eu pedia, na outra roda de samba deles, eu pedia, pô, me ensina aquilo dali, me ensina aquilo dali. Hoje a gente tem uma facilidade da internet, né? Hoje você tem uma facilidade de alguém te ensinar como se faz uma virada de um tantã, uma frase de um pandeiro. Na época não tinha. E aí foi aí que eu fui me apaixonando, fui ficando mais deslumbrado. Foi aprendendo com a prática da vida mesmo, aprendendo com a prática da vida. Porque assim, na minha família não tem ninguém que é músico. Hoje, eu vivo da música, sustento toda a minha família com a música. Então assim, é meio... Caramba, como que você conseguiu? Eu só batalho até hoje. Você tem irmãos, Igor? Não, eu não tenho irmão. Filho único? Não, filho único. E hoje você sustenta sua mãe e seu pai com... Na verdade, a minha mãe e meu pai continuam trabalhando. Meu pai Mas você pode aposentado. dar uma vida melhor. Meu pai é aposentado. A minha mãe continua como empregada doméstica, porém, eles não moram mais na Rocinha, assim, não moram mais em comunidade. Tem hoje uma vida um pouco melhor, num condomínio, uma piscina, com acesso melhor, né? Ah, mas por que tirar o pai da comunidade? Porque quem sai da comunidade se modifica. Não é isso. É porque, por exemplo, meu pai e minha mãe já são idosos. Tinha que subir muitas escadas para chegar até a casa. Hoje em dia, se tiver necessidade de uma emergência, né? Para sair de lá. Compra. Para sair de lá, entendeu? Então eu consegui, graças a Deus, fazer com que isso se tornasse uma realidade. Uma realidade onde eu, a minha esposa e o meu filho, nós já temos, desde sempre. Graças a Deus, o meu filho já nasceu com essas condições, né? Que é, pra gente que saiu da comunidade, de um orgulho absurdo. Orgulho enorme. Né? De um orgulho absurdo. E eu tenho muita vontade de estar sempre passando isso para todo mundo da comunidade. Né? Porque... Não é só ser o jogador de futebol. Não é só você ser o pagodeiro, Zeca Pagodinho ou o Sorriso Maroto. Existem outras esferas dos pagodeiros, né, que conseguem se sustentar muito bem, conseguem viver muito bem. Eu sempre falo que tem mercado para todo mundo. Mercado para todo mundo, exatamente. Mercado. Você me conhece há muito tempo, eu acho que uns 10 ou mais, 15 anos. E eu sempre fiz todos os eventos da Barra da Tijuca. Eu fiz todos os aniversário, eventos. Casamento e boate. Aniversário, tudo, assim. Todos, comemoração de títulos. Eu que fiz. Tem aqui várias perguntas sobre isso. Situações que eu fiz que eu falo, cara, eu sou muito feliz nisso. E quais foram as influências musicais mais marcantes durante sua infância e juventude? Você falou que era o samba vindo do teu pai, o pagode. Você gostava de funk também? Porque você às vezes dá uma misturadinha, né? Então, eu gosto da música popular brasileira. Mas eu gosto da música popular brasileira de fato. Aquela que é o funk, que é o forró, que é o samba. Axé, que é o samba, né? Então a gente sempre faz uma mesclagem nisso. Eu tenho uma pessoa na Rocinha, que é uma referência minha, foi um dos caras que mais me ensinaram, que é o Pelé da Rocinha. Ele é um pagodeiro e eu tenho uma referência enorme dele. E quando eu saí da Rocinha para o mundo em si, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de tocar com milhares de pessoas.
E aí eu fui aprendendo um pouquinho com cada um, né? Pra gente conseguir chegar e formar o Igor. Eu peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Até porque, você se sentir preparado para entrar no mercado. Até porque a música, você tem que se atualizar o tempo inteiro. É o tempo inteiro se atualizando. Você não pode ficar para trás. A cada ano é um hit novo. É um hit novo. É uma dancinha nova, uma batida nova. Né? Aí a gente tem que se atualizar mesmo. Igor, em que momento específico você se deu conta de que a música seria uma parte essencial da sua trajetória? Então, a música mudou assim, e eu botei na minha cabeça que eu seria músico, que eu queria música pra vida. Foi quando eu viajei, né? Saí do Por Amizade, que era um grupo que eu tocava com uma expressão não tão profissional. Aí eu fui pra Curitiba pra fazer um evento Suíça Arena de 3 meses. Acabou que esse evento... 3 meses? Esse evento acabou. Você saiu de casa, tua mãe... pirou, assim, né? Minha mãe ficou louca, porque era novembro, dezembro e janeiro. Eita, Natal e Ano Novo sem os pais. Pô, Natal, eu ligando de orelhão, chorando, minha mãe chorando e tal. Aí, mas eu falei, cara, é isso aqui. E aí eu consegui ver a cor do dinheiro. Sabe? Quando você consegue ver a primeira cor do dinheiro, que você consegue ajudar os seus pais e falar assim, cara, isso não é uma bagunça, isso não é uma curtição de quem bebe cachaça e acorda tarde. Que era uma coisa que trabalho de verdade. Muito a cabeça das pessoas, né? Hoje as pessoas olham os pagodeiros, o pagodeiro, quando você falava que era pagodeiro, as pessoas até riam, né? Tinha um certo preconceito, aquele certo preconceito, aquela roupinha do pagodeiro, a dancinha do pagodeiro. Então, a gente tinha... E aquela coisa de que você só quer beber, namorar, festa e acordar tarde, né? E quando eu consegui, eu falei, é isso que eu quero. Porque eu tô tão feliz trabalhando com isso e dando dinheiro pros meus pais, pra minha vida, através disso. Então é isso que eu quero. E isso não durou só os 3 meses, durou 2 anos. E quando eu voltei, aí eu voltei pro Por Amizade, que o Por Amizade já tava com uma outra proporção. Eu voltei e aí nós viajamos pra... Já não era mais aquele grupo que só tocava na Rocinha. Só tocava na Rocinha. Já era um grupo que já tava com uma música na novela, que já tinha passado pelo Faustão, já tava tocando na Celebridade, né? E aí eu comecei a mudar um pouquinho o Por Amizade em relação a relacionamentos. Porque era tudo o escritório que aprontava, tudo era o empresário que aprontava, assessoria, tudo era uma assessoria, e ninguém do grupo tinha acesso a isso. Aí eu falei, não, tem alguma coisa... Vocês estavam na mão do empresário. Tem alguma coisa que não tá batendo. Porque o grupo continua e o empresário sai, como que a gente continua trabalhando? E foi a época que eu comecei a entrar na Barra da Tijuca. Aí, na minha área. Aí estourou. Aí, Barra da Tijuca. Aí foi felicidade até hoje. Quais foram as influências musicais mais marcantes durante sua infância e juventude? Você falou do samba aí, que veio do seu pai. Então, eu ouvia muito Fundo de Quintal. Muito mesmo. Arlindo. Zeca, né? Inclusive, depois de um tempo, eu tocar do lado do Arlindo, eu tocar numa festa e o Arlindo tocar com a gente e o meu pai ver aquilo. Então, assim, caramba, que coisa mágica, Onde né? ele chegou. Onde ele chegou. E aí teve o samba, né? E teve a atualidade, que na época era o Soweto, na época era o Só Pra Contrariar. E um pouco mais atual foi o Sorriso Maroto, que aí o Sorriso Maroto mudou a minha cabeça em relação ao pagode. Porque os meninos são muito, mas muitos profissionais. Então, já não era mais grupo de pagode. Era uma empresa que eu teria que criar para gerenciar e cuidar do grupo de pagode como uma empresa. Foi exatamente o Sorriso Maroto. Você não vê escândalo, você não vê isso, você não vê aquilo, você não vê... Se você vê, os caras mudaram o cenário do pagode. As pessoas não eram mais o pagodeirinho ou não era aquele festeiro que queria só
Sorriso Maroto mudou bastante a minha cabeça. Igor, no que diz respeito à sua adolescência, em que momento você percebeu que queria realmente trilhar o caminho da música como profissão? Foi quando você voltou de Curitiba e viu o primeiro dinheirinho na conta? Foi quando a gente foi para Curitiba, né, que eu recebia por semana. A gente fazia os shows e recebia por semana. E o dinheiro era um dinheiro totalmente diferente do que eu ganhava aqui no Rio. Foi maior, no caso. Foi maior, né? E assim, eu era um garoto de 18 anos. Eu não tinha tanta coisa para gastar, né? E aquele dinheiro chegou e eu falei assim, mãe, pai, aqui, vamos fazer aqui, vamos ajudar ali, vamos melhorar aqui. Então, isso me fez realmente falar assim, ó, eu saí de uma adolescência e eu quero isso para minha vida. Então, a partir de agora, eu preciso estudar, preciso me dedicar e preciso usar isso aqui como profissão. E teus pais te apoiaram nesse período? Ainda não. Ainda não. Ainda era muito novo para eles, né? Ainda era muito novo. Ainda era uma coisa que eles... Poxa, como que vai chegar um menino com 18 anos, 19 anos, com um cabelo desse, que eu não servi o quartel, porque por opção, né, da música. Cheguei com um empresário lá e a gente conseguiu, de alguma forma, eu ganhar baixa, né? Porque eu precisava viajar, tocar. E aí, a música, pra mim, depois de um bom tempo, que foi em 2011, já que 2011, a gente começou a tocar na Barra 2006, já era uma outra realidade, mas ainda não era um apoio assim, total, não era um apoio geral, né? Familiares, mãe, pai, não sei o quê, não era. 2011, quando eu conheci a minha esposa, aí tudo mudou. Aí realmente a música era um trabalho. Aí as pessoas, quando iam lá em casa me acordar, ela não deixava. Ah, meu marido tem que descansar porque ele vai ter que tocar. Ele vai ter que trabalhar daqui a pouco. E o exemplo que ela deu foi o seguinte, pô, vocês precisam entender que se ele fosse um porteiro que chegasse aqui às 6 da manhã, alguém estaria acordando ele às 10? Não. Então, ele trabalhou e chegou aqui. E aí ela chegou e me mostrou um outro cenário. Uma grande mulher, ela, hein? Um outro cenário. Nem a conheço, quero mandar um beijo pra ela. E te protegendo também, protegendo a família. Ela, né, começou a me proteger disso, né? Ela começou a me colocar as responsabilidades disso. A maneira de ter que estudar, a maneira... Isso mudou a minha vida. Agora conta um pouquinho pra gente sobre a sua primeira música que você compôs. Então, a primeira música que eu compus foi exatamente em Curitiba, né? Eu tava com o Alex Pereira, um menino da Rocinha, que eu levei pra Curitiba um tempo depois. E a gente só ficava em casa ensaiando, estudando e tinha que escrever, né? E aí eu sempre gostei de falar muito, eu sempre gostei de colocar as histórias no papel. A, né, sua realidade. A minha realidade, algumas situações que eu enxergava. E aí foi a primeira música. Uma música que assim, eu nem lembro mais a parte toda da música. Eu nem lembro mais a parte toda da música. Foi uma música que a gente fez e... Foi a primeira, aí a partir disso, aí assim, fiquei bastante tempo sem nem pensar em compor, porque eu comecei a pensar em outras coisas no mundo do samba, que era a parte administrativa, a parte de gerenciamento, a parte de contato, né? E agora, há pouco tempo, eu fiz uma parte de uma música com meu amigo Emerson, a gente quase gravou essa música, não gravou, e agora já tô com outra... cabeça, agora dá pra compor mais um pouquinho, que agora a gente tá mais calmo, né? Conta pra gente agora a sua primeira participação de dividir o palco com Anitta e Thiaguinho. Eita, foi onde isso? Foi naquele Tardezinha? Então, o Thiaguinho foi o seguinte, o Thiaguinho, eu tava na festa do Thiago Martins, que é a gente que fazia a festa do Thiago Martins, né? E o Thiago falou assim, ó, vai vir um convidado surpresa meu. Aí. E esse convidado surpresa era o Thiaguinho.
E aí nós tocamos juntos ali e tal. Inclusive, a gente cantou uma música nossa e o Thiaguinho regravou depois. Meses depois o Thiaguinho regravou. Ou seja, Legal. foi uma participação. E em relação à Anitta, foi muito legal porque desde sempre a gente fazia a roda de samba da 021 e no palco fazia Anitta, fazia... Foi muito ver ela lá, início de carreira. Início de carreira. Início de carreira. Tinha Naldo. E ela ainda pedia pra cantar lá, né? Porque ela não era conhecida na época. Ela não era conhecida na época. Aí tinha MC Marcinho, aí tinha Márcio G. E sempre a gente na roda de samba. E era eles como convidados. Como convidados e tal. E aí o Biel chegou e falou assim, cara, vamos fazer uma outra situação pro evento. Vamos fazer a Anitta, vocês convidando a Anitta pra cantar só pagode. Só pagode. E aí ela já tinha um outro reconhecimento, né? Só que pra cantar só pagode, ela nunca tinha feito. Mas a Anitta, assim, impressiona porque ela é uma pessoa muito profissional. Né? Ela é uma pessoa que realmente ela sabe o que ela quer fazer, onde ela quer chegar. E aí nós ensaiamos um pouquinho, um mês, né? E ela pegou e fez já era a vitrine. Cara, nós fizemos o palco com a Anitta, assim, olhando e falando, olha onde nós estamos, olha da maneira que nós estamos. E, assim, uma coisa que me marcou também foi que nós fizemos a última temporada do Exalta Samba no Rio de Janeiro. Fui eu que abri. Nós que fizemos a abertura, que foi no Vivo Rio. Então era já Thiaguinho, Pélix, era o último mês deles. E nós que fizemos. Assim, então são coisas que marcam, né? Claro, são história, né? E o que você aprendeu ao trabalhar com artistas consagrados como Alexandre Pires e Seu Jorge? Então, toda conversa com artista desse porte, com artista dessa magnitude, a gente aprende muito. É só você parar um pouquinho, absorver aquilo que ele tá querendo te passar e você falar assim, cara, que isso? Eu estava na festa do Ronaldinho Gaúcho e o Seu Jorge veio para tocar com a gente. Ele iniciou tocando flauta, aí ele não queria cantar, começou tocando flauta, só tocando flauta, daqui a pouco ele pegou o violão, aí começou a tocar e depois ele começou a cantar. Aí, quando a gente foi fazer o intervalo, ele chegou e falou, cara, o som de vocês é bom demais. Parabéns, mas vocês precisam seguir assim, 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 assim. E o Alexandre Pires foi o seguinte, o Alexandre Pires nós ficamos fazendo durante 6 anos a tradição, né? Que era na quadra. Na quadra da tradição. Nós tínhamos um evento semanal na tradição. E a gente, uma vez no tradição mês... em Cascadura, Cascadura. É Cascadura, Cascadura. né? É em Cascadura, ali na... Debaixo ali daquele... Não, Campinho, desculpa. Campinho, que é o nome daquela rua ali? E o nome dessa rua... É perto do negócio do trem? Não. Não, é onde tem... Viaduto? É onde tem o desfile... Da escola. Das escolas ali. Ai, fugiu daqui da minha mente, ó. O nome da rua, cara, é uma rua tão conhecida. Depois eu vou procurar. Eu vou. A gente. Aí estávamos tocando e tínhamos alguns shows, como Sorriso Maroto e tal. Teve o show do Só Pra Contrariar. Cara, show do Só Pra Contrariar, assim. Bombava. Eu já tinha feito a abertura do show do Alexandre Pires em 2002, lá em Curitiba. Eu já tinha feito uma abertura lá. A gente só se cumprimentou. E na tradição, cara, ele já mostrou com poucas palavras. Porque ele que organizava, ele que olhava, ele que analisava tudo. Ele chegou na saída do camarim, né? O nosso camarim era aqui, o deles era aqui. E tinha um outro camarim com fã-clube e tal. Aí ele apareceu, ele falou assim, olha,
é isso mesmo que vocês querem pra vida de vocês? A gente tomou um susto, né? É isso mesmo? Aí depois nós vimos que nós ficamos até o final e ele ficou até o final pra falar com o contratante, pra falar com o fã, pra falar com não sei o que, falar não sei o que. Aí eu falei, é isso mesmo que vocês querem? Aí deu pra aprender um pouquinho, né? E como que você se adapta ao dividir o palco com artistas que têm estilos completamente diferentes, como Ludmilla, Ferrugem? Então, o Ferrugem o Ferrugem hoje, né, pra nós, assim, do mundo do pagode, ele é uma estrela máxima, assim, um cara que brilha de uma maneira absurda. É um cantor que pode-se dizer que é da nova geração, né? Mas ele, assim, a gente costuma dizer que ele é extraterrestre. E ele deixa a gente super tranquilo. Quando o primeiro show que a gente fez junto, o Ferrugem não tinha colocado uma música na rádio ainda, que foi no Espeto Carioca, do Recreio. E aí nós tocamos juntos, e tocamos assim, uma semana era a gente abrindo e o Ferrugem depois. Aí na semana seguinte era o Ferrugem abrindo e a gente depois. Né? Só que o público era nosso, que era um público do Recreio ali, que já iam pro nosso evento, e o Ferrugem falando. E tempos depois, ele já com uma outra proporção, ele falou, cara, o que vocês fazem é sensacional. Só que começa a colocar isso da maneira profissional para o público de vocês. Isso aí fez com que a gente mudasse um pouquinho o tocar tudo. Mas colocar mais uma espinha, né? Fazer uma coisa, uma linha. Ô Igor, então foi com essa profissionalização que você deu origem ao grupo Samba Black White? Conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia. Então, eu tinha decidido parar de tocar, né? De tocar pagode. Eu queria só gerenciar e empresariar os grupos, né? Só isso. Eu queria só empresariar, gerenciar os grupos. Não queria mais ficar tão envolvido com o grupo, né? E aí, um amigo meu, que era o Rafa, que é o Rafa do Primeiro Amor, que é meu irmão, nós já tocávamos em algumas festinhas, alguma coisa, e começamos a fazer umas coisas além de festa. Tem preto e branco, branco e preto, meu irmão branco, meu irmão preto, não sei o quê. Black White, então vamos fazer o Black White, então vamos. E aí o meu amigo, que foi um empresário meu durante muitos anos, o Bernardo Miller, falou, então coloca Samba Black White. Aí eu coloquei Samba Black White, o Rafa recebeu o convite pro Primeiro Amor, e eu fiquei junto com o Felipe, o rapaz do cavaco, que tá comigo até hoje, né? E aí a gente falou, tem certeza? Porque o grupo, pra mim, não é tocar e ir embora, é se reunir, é dividir o que tá acontecendo, é estudar, é um monte de coisa que não é só o grupinho chegar ali e tocar. E hoje vocês são em quantos? Hoje nós somos três, né? Três, que é chamado 3 artistas, mas nós temos uma produção de até 12 pessoas. Sim. Entre músicos, operador. Tudo. No palco sobe vocês 3, mas a equipe toda... No palco subimos nós 3 e mais 6 músicos, né? São 6 músicos, né? 6 músicos. 6 músicos. É isso aí mesmo, 6 músicos. Aí tem o nosso operador, né? O Rafael. E tem o Ivan que tá até aqui comigo hoje, que é meu irmão, meu braço direito, esquerdo, meu né? E como que você descreveria as principais características e sonoridades que definem o estilo musical do Samba Black White? Samba Black White é aquela mistura do Pixote, né? Aquele pagode que mistura um pagode romântico, mas tudo dançante, tudo muito dançante, tudo muito alegre. É olhar pra mim e falar assim, não, a alegria tá ali, é olhar pro cantor, olhar pro Felipe, olhar pros meninos dançando, pra você falar assim, cara, que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. Esse é o Samba Black White. Canta aí um ritmozinho pra gente. Vamos fazer um ritmozinho do Samba Black White. Deixa eu ver aqui uma coisa que tem a nossa cara. Mas aí eu vou ter que fazer o seguinte, fora do script. Né? Fora do script.
Vou pedir pra nossa musa, nossa rainha, sambar um pouquinho. Vamos fazer assim. Ó, fazer aqui, ó. Mulherada que dança essa, que O corpo fica todo mole. Essa eu gosto. mulherada que dança essa, que o corpo fica todo mole. É uma dança nova Que bole, 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 bole. é uma dança nova que bole, 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 bole. Show. Bole de swing, alegria, né? E como que você imagina a evolução do grupo Samba Black nos próximos anos? Então, eu tenho algumas coisas já pré-montadas, né, pré-definidas, que é fazer um audiovisual nosso, com alguns convidados, né? Eu quero fazer 2 tipos de audiovisual, quero fazer um audiovisual um pouco mais restrito, numa coisa mais tranquila, porém eu quero fazer um outro audiovisual no meio da rua. Tipo, pegar Povão. o Largo da Carioca, Fazer um povão. pegar lá no final da Rua 2, lá na Rocinha, no final da Rua 2, a galera sambando no meio ali, eu quero fazer esses 2 tipos de audiovisual. E eu pretendo agora, a partir desse ano de 2025, abrir o meu escritório para o agenciamento e Dos assim, grupos que dos você grupos. falou. E eu quero pegar todos os grupos novos, né, para fazer um outro tipo de trabalho, para mostrar um pouquinho de como funciona, para eles ficarem um pouco mais profissionais, porém eles poderem optar em querer continuar eles mesmos fazendo gerenciamento, ou se eles querem vender aquilo dali. Porque todo mundo sonha em ter um empresário, mas ninguém quer fazer o que o empresário faria. E quando você faz o que o empresário faria, você tem muito mais autonomia para falar, para cobrar, para pedir. Essa responsabilidade é que eu quero passar para essa galera, entendeu? De como contactar um contratante, de você ter responsabilidade de chegar no horário, de você conseguir separar um dinheiro para você investir na sua carreira. Ah, mas eu sou um grupo que estou começando agora. Nosso grupo está começando agora, o Samba Black White, mas eu já tenho a empresa Samba Black White aberta, eu já tenho o nosso contador, eu já tenho a galera que faz a parte administrativa. Para contratar a emissão de nota. Contratar, para emissão de nota, tudo. A gente tem. Eu tenho o jurídico para mostrar que... Ah, mas como que você faz isso? Que aquilo ali é uma empresa. Como que você faz isso? O custo não é muito alto? É isso que eu quero mostrar a todos eles. A toda essa galera nova, entendeu? Profissionalizar a coisa. Eu tenho um rapaz de marketing para trabalhar, eu tenho um design para trabalhar minhas artes. Eu não coloco qualquer arte no Samba Black White. Eu não faço qualquer postagem. Eu vejo as projeções que eu quero, aonde eu quero atingir, entendeu? Eu vejo que eu tenho que tratar um cliente de casa de show e um cliente de uma festa de 10 pessoas iguais. Eu sei que eu tenho que ter uma maneira de conversar diferente, né? Mas que eles entendam que aquilo dali é o meu trabalho, que aquilo dali é profissional. Então, para eles entenderem isso, para os clientes entenderem isso, tem que partir do grupo. Tem que partir do grupo. Você não pode deixar só o empresário fazer. Você tem que fazer. Você tem que chegar no teu grupo. Quantos integrantes tem? Tem 4 integrantes aqui. Você toca violão, você toca tantã, você canta e você toca pandeiro. Ok. Mas e o administrativo? Porque Quem o palco... vai querer administrar? O palco é 30%. E os outros 70%? Quem marca a reunião? Dentro da reunião, quais são as pautas que vocês colocaram pra gente? Até para tirar essa ideia deles ficarem na mão do empresário. Né? Exatamente, porque aí, se você ficar na mão do empresário, você precisa de trabalho, certo? Se o empresário chegar e falar assim, não tem show, você está na mão de quem? Mas o que você fez a mais para ter mais show? Você fez um contato extra, o empresário? Não é ultrapassar o empresário. Não, é abrir portas, você né? abrir porta, você fazer um conhecimento com um produtor. Foi assim que você cresceu na Barra, Foi né? exatamente assim. Foi exatamente assim. O Biel
me apresentou pra fulano pra ciclano. Tem até um funk assim, não. Fulano pra ciclano pra fulano. Entendeu? E assim, até hoje, pô, já tem mais de 15 anos que eu faço as festas das mesmas pessoas. Por quê? Além de ter uma boa qualidade sonora, eles têm que ter uma confiança em mim de eu conseguir chegar no horário, né? Por exemplo, eu fiz muita coisa e faço para os jogadores de futebol, né? Qual foi o dia, graças a Deus, que teve qualquer tipo de escândalo do grupo do Igor com qualquer jogador de futebol? Nós pegamos o Neymar na pior fase do Neymar, onde o Neymar ia no banheiro, alguém tirava uma foto. E a gente fez vários eventos com ele e não saiu nem uma sombra. Entendeu? Então, é mais ou menos aí, é isso que eu quero mostrar para essa galera nova, que não tem tanta estrutura, mas com um mínimo de organização, você já consegue se mostrar de uma maneira bem diferente no mercado. E teve alguma apresentação que se tornou única para você? Que você lembra, fala, poxa, esse show que eu fiz foi inesquecível. Pô, acho que teve alguns aí, cara. Teve alguns aí, assim. Teve um, rapidamente falando, eu sou botafoguense, né? Era final do Flamengo e Palmeiras. Esse eu lembro bastante. A gente tava em cima do palco, que o combinado era começar quando o juiz apitasse o final do jogo. O Flamengo tava empatando, tava se classificando. O Palmeiras foi lá, através do Davinho, e fez o gol. Quem é flamenguista deve lembrar desse episódio. Cara, quando ele fez o gol, era só flamenguista que tinha, porque foi aqui no Rio, foi em Campo Grande, só tinha flamenguista, não tinha vascaíno, não tinha botafoguense, não tinha ninguém. Não tinha ninguém no lugar, só tinha flamenguista. Acabou o jogo. E agora? Vamos começar como? De que forma? E eu comecei o show de uma maneira que nem a banda sabia como que eu ia começar o jogo. Comecei o show de um jeito, eu sou botafoguense, pra trazer o público. Eu trouxe a galera do Flamengo e todo mundo que tava na fila pra ir embora, pra pagar. Se todo mundo já tivesse pago, não tinha como. Aí, pra pagar, voltou todo mundo pra assistir o show. De eu falar assim, ó, quem é flamenguista de verdade, vamos se divertir. Foi um show. O outro show foi no Terreirão do Samba também, que pra mim foi um show muito marcante pra mim, né? Que era um mundo de gente, que eu falava assim, cara, todo mundo cantando a nossa música, a gente pedindo pra cantar alguma coisa e a galera cantando, né? E um show na tradição onde tivemos um probleminha e ficou só eu, o vocalista e o rapaz do violão, para um monte de funkeiro, porque o evento era de funk. A gente tinha um show de 1h20, porque se fizesse um show de 2 horas a galera ia embora, que era funk, era fracão, era as meninas dançando. Cara, deu um problema na 5ª música. Deu problema no som. Deu problema. A única coisa que tava funcionando era o meu microfone, o microfone do cantor e o violão. Aí vocês improvisaram lá Sentamos na beira do palco. Na beira do palco e começamos a improvisar. Aí eu não fazia todas as músicas, a gente fazia só refrão. E foi vindo um monte de refrão e a galera começou a entender aquilo, se empolgar com aquilo. Então, assim, aquilo dali foi um marco, foi muito, muito legal, assim. Igor, você tem algum hobby fora da música que ajuda você a relaxar e recarregar suas energias? Eu tenho sim. Eu sou o cara da resenha, né? Eu gosto da resenha. Eu gosto de sentar com 5, 6 amigos e tomar meu chopp, jogar um futebol, jogar um futevôlei. E hoje, assim, sinceramente falando, hoje o meu hobby maior, né? Tá com meu filho. Ele tá com quantos anos? Meu filho tá com 8 anos, né? E ele tá jogando futebol.
É uma loucura. Você incentiva pra ele ser jogador? Porra, é uma loucura. Elaine, é uma loucura. É uma loucura. Ele treina todos os dias da semana. E só que eu, graças a Deus, eu sou privilegiado, que eu consigo levar ele pra escola, buscar ele na escola. Eu consigo levar ele aos treinos. Eu consigo levar ele aos jogos. Diferente da estrutura que você não teve, né? Diferente, né? E assim, eu saio do show, cara, o show acaba 4, 5 da manhã, tem jogo pra ele 8. Eu saio do show, vou sem dormir, mas assim, aquela alegria daquela criança, aquela competitividade, hoje é o que mais me satisfaz. Que você pode proporcionar. Hoje o que mais me satisfaz é isso. E também, isso eu não posso esquecer, é uma das minhas preocupações, só que virou uma das minhas alegrias, é conseguir manter todo mundo do grupo trabalhando. Isso é minha alegria. Onde as pessoas não precisam escutar de nenhum parente, de ninguém. Pô, por que você não trabalha nisso aqui? Porque o que a minha mulher fez comigo, eu quero proporcionar em relação ao trabalho, né? E falar assim, não, pô. Eu tô trabalhando, eu sou músico do Sound Black White, eu sou fulano do Sound Black White, eu sou produtor do Sound Black White. Isso pra mim é o que me deixa mais feliz hoje. Igor, como que sua experiência de se apresentar em todas as boates da Barra da Tijuca, Recreio, Zona Sul, moldou sua identidade como artista? Rapaz... Cara, assim... É estranho, porque... É uma pergunta dessa agora, é estranha. Porque, assim... Eu fui passando, né? De uma boate pra outra, e eu fui pegando gerações, né? Fui pegando gerações. E nas festas... Eu comecei a olhar e falava assim... Pô, mas você é pai... dessa pessoa aqui, que agora tá curtindo a boate aqui, e eu tô aqui. Mas você tem uma linguagem tão jovem, tão não sei o quê, e eu acho que assim, o fato de você tocar em todas as boates, até na Barra, cada boate tem uma particularidade, cada uma tinha uma galera. E eu falei assim, cara, deixa a vida me levar, me adaptei a cada uma, e até hoje estamos aí. Nos bastidores, você me contou sobre o seu sonho de criar uma instituição que incluía uma creche, escola e serviço de assistência social. Como é que tá isso? E dentro da Rocinha, onde você nasceu, né? Porque... Você tem esse sonho? Assim, eu tenho muito esse sonho. Até me arrepio, né? Porque, assim, a gente que mora na favela, a gente que é criado na favela, a gente tem todas as munições para poder falar do favelado. Falar do bem, falar do mal, falar com propriedade, né? E, poxa, eu queria fazer na minha comunidade, na Rocinha, porque eu mesmo iria conseguir chegar e falar assim, ó, essa pessoa tem necessidade, essa pessoa não tem necessidade, essa pessoa tem essa necessidade, essa pessoa... Eu posso chegar e falar isso. Você já viveu aquilo tudo ali, né? O dia a dia. Dali. Sabe? Eu fiz um censo na Rocinha pra obra do PAC, eu fiz um censo, eu participei daquilo dali, de você ver coisas que eu ficava assustado. Eu fiz um evento maravilhoso na Rocinha com o Cabeça, não sei se tu conhece, que era o meu professor de futebol. E eu fui a rainha do Natal sem fome da Rocinha. Então, e esse tipo de projeto é um projeto maravilhoso, lindo. A gente foi numa quadra, distribuímos vários brinquedos para as crianças. Eu mesmo já produzi cesta básica, muitas coisas ali na Rocinha. Eu já produzi shows, já produzi Copa do Mundo ali, já produzi Natal sem fome, né? E já produzi Dia das Crianças. Sim. E assim, o favelado, ele olha pro lado e o que ele quer? Ele quer compartilhar aquilo que ele não tem. Ele quer dar um brinquedo que ele nunca teve, né? Então, qual é o meu sonho? Meu sonho é chegar para uma criança que, poxa, a mãe não teve formação. Então, para a mãe daquela criança, para o pai daquela criança, ficar num bar bebendo e deixar a criança brincando ali é normal. Eu não posso reprimir aquela mãe nem aquele pai. Eu não posso reprimir. Eu não tenho esse direito de reprimir. Porque eles não tiveram
outra educação a não ser aquela. E o que eu queria fazer? É pegar essa criança, é pegar esse pai, é pegar e falar assim, ó, você tem aqui uma coisa digna, básica, que é uma orientação de escola, é uma orientação do esporte, porque o esporte e a arte, ela vai mudar muito. A gente na pandemia, a gente viu o quanto a arte, a cultura modifica a nossa cabeça, e a necessidade de você ter pessoas que têm acesso ao hospital, sabe? Pessoas que têm acesso a uma educação, a uma cesta básica. Eu não sou do tipo de pessoa que acha assim, a cesta básica vai faz resolver. A outra pessoa ficar vagabunda ou vai resolver. Não é, porque eu conheço gente que trabalha demais na favela. E se você der uma cesta básica para aquela pessoa ali, aquela pessoa vai conseguir usar aquela cesta básica já ajuda ali muito. E vai ser ajudada por aquilo. Sim. Entendeu? Então, assim, o meu sonho... Igor, se tivesse condições de fazer isso em todas as comunidades, seria maravilhoso. Mas dentro da Rocinha... É o seu sonho. Que você é o meu sonho mágico. Eu conheço a Rocinha de ponta a ponta, Elaine, de pessoas que tem ali Land Rover, de pessoas que tem Porsche ali, de pessoas que tem... Cara, tu fala assim, Porsche? A pessoa que tem ali é de Cayenne pra cima. Mas não saem porque acham melhor não sair. Mas eu conheço pessoas ali, Elaine... Que passam fome de verdade. Que passam fome de verdade. Eu conheço pessoas ali que a parede é do lado da pedra. Tem a pedra que divide a Rocinha e o Vidigal? Sim. A parede é ali, sabe? Conheço pessoas ali que pegam um filho, 2 filhos, 3 filhos e falam assim, a gente vai comer o fubá, porque não tem como comer pão, porque o pão ele não vai ajudar. Entendeu? Então, eu vim de uma era na comunidade muito pobre. Eu sou da época ainda da comunidade que só quem tinha uma televisão era uma pessoa na rua inteira. E aí era Jornal Nacional e novela, todo mundo ia para aquele lugar, sabe? Só que hoje eu conheço pessoas ali que tem televisão de plasma na cozinha. Entendeu? Só que não são essas pessoas. Mas eu sei que ali existem pessoas que... Mas a maioria ainda vive uma vida bem precária, não é? Muito precária. A maioria. A maioria vive uma vida muito precária. E sabe o que hoje é muito complicado? É a falta de informação e educação de pessoas que entendem, mas preferem agir com as outras de maneira... de maneira... O que se acham habitual ali? Eu acho que de maneira egoísta ou de maneira... Porque assim, se você tem uma informação, você tem uma pessoa aqui, você não tem que rir daquela pessoa ali. Você tem que ajudar aquela pessoa. Se a pessoa não sabe falar, se a pessoa não sabe conjugar uma palavra, um verbo, você não ria daquela pessoa. Ajude. Não ria. Mostre para ela como é. Tem pessoas que vai pegar R$100 e não sabe o que fazer com R$100. E tem outras que vão pegar R$100 e vão ficar desesperado para resolver o problema. Entendeu? Então tem muito isso ali. É assim, falar da comunidade... Tomara que você consiga realizar esse sonho. Assim, poder ajudar o próximo é maravilhoso e a vida nos dá um retorno, assim. Eu sempre acredito na lei do retorno. Eu sempre fui ajudado, né, Elaine? Eu sempre fui ajudado. E a minha mãe sempre me ensinou a nunca ganhar nada das pessoas que não seja trabalho, que não seja de uma maneira que vale a pena. Por exemplo, minha mãe nunca pegou uma cesta básica. Por mais que a gente precisasse, minha mãe nunca pegou uma cesta básica na comunidade, de ONGs, de coisas que distribuem. Um Natal Sem Fome, por exemplo, eu nunca peguei um brinquedo. Porque a minha mãe me ensinou assim, não, mas você não vai pegar porque tem outras pessoas aqui que precisam mais do que você. E eu, até hoje, por que eu trabalho? Eu tenho N amigos
que são pessoas da minha vida, assim, pessoas que me ajudam, né? Tem o Rafael Alves, tem o Vinícius, tem assim, muita gente, tem o Jorge, o Carlotas, tem muita gente que me ajuda. Só que eu nunca pedi pra eles dinheiro. Tu sempre pediu oportunidade de Eu trabalho. sempre pedi trabalho, sabe? Eu sempre pedi trabalho. Eu nunca cheguei e falei assim, ó, eu preciso de 5 mil emprestado porque eu tô passando uma dificuldade aqui ou ali. Eu nunca falei isso. Tu não, faz uma festa e me contrata que eu vou lá e vou tocar. Eu vou lá e vou tocar. E assim, falar isso aqui, abertamente, é porque realmente eu não tenho nada a esconder de ninguém. Entendeu? Eu não tenho, porque eu não fui criado dessa forma. Ah, você vai me ajudar? Pô, Elaine, eu peço ajuda. Eu peço muito. Ainda mais, pô, eu sou a pessoa à frente de um grupo. Mas dessa forma, uma oportunidade para mostrar o seu trabalho. Índio da família Bretas, que é uma pessoa maravilhosa. Irmão, tô sem show aqui. Quando tiver um evento aí da família, se tiver de coisa. alguém, de não sei quem, aí sempre alguém lembra de alguém e fala assim, pô, Igor, é você mesmo, vamos lá. E quando essas pessoas falam assim, pô, não, fulano tá te procurando, que eu sei que é pra dar o trabalho, porque eu não peço só pra mim, eu peço pros outros meninos. Eu não coloco a minha banda pra tocar faltando 4, 5 músicos pra eu pegar um dinheiro a mais. Eu não faço isso. Eu levo a banda inteira. A gente vai fazer um pouquinho a mais com menos dinheiro para todo mundo. Mas a gente vai fazer um pouquinho a mais porque a gente vai fazer vários lugares. Então, isso que eu aprendi, assim que eu gostaria de fazer, e por isso que eu tenho esse sonho. Mas eu vou te falar, eu vou realizar. Se Deus quiser. Eu vou realizar esse sonho. Esse sonho eu vou realizar. Isso aí, foca. Esse eu vou realizar. Igor, se você pudesse escolher qualquer artista nacional ou internacional para dividir o palco com você, quem seria? Para dividir o palco comigo? Hoje, cara, são muitos, né? Mas quem veio assim de flash na cabeça? Quem veio de flash? Quem veio de flash foi uma pessoa que eu nunca não toquei. E por um acaso virei amigo do filho e dos 2 filhos, que é do Dudu e do Luiz, que era dividir o palco com o Zeca Pagodinho. Olha! Zeca Pagodinho é assim, uma pessoa... É ícone. Mas assim, tem o Belo, que também é Adoro também. o sensacional. Só que graças a Deus a gente divide bastante vezes o show com o Belo, que até porque ele também já me ajudou, falando, não, contrato a banda do Igor lá, e assim, são eles. Quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos no Rio de Janeiro, Barra Grill. Nossa Senhora! Você levar sua esposa lá, alguém da banda, quem você quiser. Aí. Gostou? Muito obrigado. Barra Grill. Inclusive, nós já tocamos lá. Já, né? Até na Nova aqui. Ficou legal, né? Até na Nova a gente tocou lá já. Que bom, né? E para finalizar, Igor, que conselho você daria aos jovens músicos que estão nos ouvindo e começando agora a sua carreira, enfrentando todos os desafios similares do que você viveu? O conselho que eu dou existe alguma frase que ela é montada, né? Nunca desista do teu sonho e tal. Eu procuro dizer e pedir para quem tá começando que, além de não desistir, não ser ingrato. Nem com a música, nem com quem te ajudou e nem com você mesmo. Então, não seja ingrato. Maravilhosa Viva frase. da música, mas valorize tudo que você conquistou com a música e lembre-se, você ganhou aquilo da música, então você deve a música. Gratidão. Eu devo gratidão. Tudo que eu tenho é através da música. Não só o que eu tenho financeiramente, mas o que eu tenho de relacionamento. Tudo. Então, eu não posso ser ingrato com a música. Eu não posso chegar e fazer um show triste. Eu não posso chegar e fazer um show por obrigação. Eu não posso fazer. Eu não me dou esse direito. A minha obrigação é ser grato à música. E quem tá começando, seja grato. Me emocionei.
Arrasou. Sabia que essa entrevista ia ser maravilhosa. É isso aí, galera. E para você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro desses vídeos e entrevistas maravilhosas. Beijo, até a próxima.